João, capítulo 16, versículo 16. João 16, 16. Amém? João 16, 16. Diz assim: e disse Jesus: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. Agora vamos para o 25. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês porque meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa de ninguém lhe faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então agora vocês creem, pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz no mundo. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Pai, esta é a tua palavra, continua ministrando ao nosso coração nesta noite, que eu venha me tornar um canal desobstruído para que essa palavra ganhe vida em nossas vidas. Amém? Jesus já estava se preparando para a concretização do propósito de Deus para a vida dele. E era um momento já difícil, porque Jesus havia criado vínculos fortíssimos com aqueles discípulos. E ele, diante de todo o seu ministério, ele falava por parábolas. E muitas das vezes, os discípulos, após Jesus ter ministrado, chegavam na intimidade dele e falavam: o que você falou? O que era aquilo? Como é que é isto? E aí Jesus precisava explicar-los o que era. Eu quero que nós entendamos, queridos, que há muitos momentos na nossa história que o Senhor está falando conosco, mas é como se fosse por parábolas. Nós não temos o discernimento e a gente fica meio que perdido. Mas, quando chega no versículo 25, Jesus vai trazer para eles agora uma direção. E é interessante porque nós estamos vivendo momentos difíceis, aonde a igreja está precisando de uma direção. Porque é muito bom fazer as coisas quando nós estamos vivendo um momento de bonança, um momento de alegria. Mas Jesus está dizendo que no mundo eles teriam aflições. E se nós olharmos, a igreja está vivendo um momento de muita dificuldade. Porque se nós percebermos que as pessoas estão meio que perdidas, mas ao mesmo tempo vivendo o deleite dos prazeres. Se você parar para... estamos aí meses onde as pessoas estão tendo justificativa para não trabalhar. É ou não é? E isso traz uma paz assustadora. Aonde no começo o susto, depois se acostuma com o perigo. Sabe, é como você está dormindo com serpentes. No primeiro momento você fica apavorado, depois você acostuma. E não percebe o risco que corre. Então, Jesus está dizendo: olha,
E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falareis mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naqueles dias vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarão pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam. É interessante que num texto anterior, Jesus vai dizer para um povo, falar com os fariseus, que eles estavam vindo a Cristo para fugir das consequências dos seus atos. Mas agora Jesus está dizendo para eles que eles alcançaram um nível de amor, o qual Deus agora os ama, porque eles reconheceram a Cristo. Será que nós chegamos nesse nível? Será que a igreja chegou nesse nível? Será que a igreja de fato valoriza esse nível? Quando você vai um pouco à frente, no capítulo 17, olha o que ele vai dizer. Depois de fazer essas coisas, Jesus olhou para os céus e disse. Então, eu quero tratar de algo agora que é o fundamental para a nossa vida com Deus. Porque Jesus, no capítulo 16, ele está se revelando aos discípulos de uma maneira diferente. Ele está dizendo para os discípulos que a partir daí ele criou uma credibilidade para com os discípulos, que ele não vai mais falar de parábolas, que era também uma forma de proteger os céus, no sentido de que as pessoas não buscassem a Deus, não por amor a Deus, mas por medo de Deus. Vocês estão entendendo? Porque Deus não é para ter medo, é para ter temor, respeito e amor. Mas quando chega no capítulo 17, ele diz, depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para os céus e disse, Pai, chegou a hora. Não dá mais para protelar. Está na hora de dar um cumprimento. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. O que Jesus está pedindo agora a Deus? Manifesta a tua glória. Permita que eles vejam quem eu sou. Agora Jesus não está pedindo para ele ser visto como homem, mas como filho de Deus. Vocês já pararam para pensar que momento glorioso foi esse? Hein? Há um momento, após a morte de Jesus, que Jesus vai andar com os discípulos. Eles vão andar por um caminho, vão conversar e tudo, e eles não vão conhecer Jesus. Até o momento que eles se permitem ser conhecidos. Mas aí eles não estão conhecendo o Jesus humano. Agora, Jesus quer se mostrar como que ele é. Então, o que vai acontecer? Versículo 3. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dai-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Uau! Uau! Meu irmão, você precisa anotar esse texto, você precisa pedir o Espírito Santo para trazer sobre você revelação, entendimento do que Jesus está falando. Primeiro, ele traz uma
compreensão do Evangelho. Porque as pessoas estão dizendo que Jesus é o fim. E não é. Eu não estou desmerecendo a Cristo, porque Cristo é a expressão do amor do Pai. O verbo que se faz carne. Mas eu estou dizendo que o próprio Jesus está dizendo neste texto quem é o fim. Para quem e por quê? Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: a vida eterna Ele revelou a tua natureza gloriosa, pois tens dado ao Filho autoridade sobre todo ser vivo, para que ele dê a vida eterna a todos o que ele deste. Primeiro, ele está dizendo, no versículo 2, que Deus deu ele autoridade sobre os homens, que ele lhe deu, e Jesus vai dizer em capítulos anterior: não foi você que veio a mim, mas foi o Pai que te enviaste. Você já parou para pensar que quando a gente alinha a palavra de Deus, nós vamos entender o quanto você é importante para Deus, o quanto Deus te ama. Será que se eu olhasse para o Marlon, eu veria no Marlon alguma virtude? Eu escolheria o Marlon para estar comigo? E aí Deus fala: Marlon, não é você que escolheu a Deus. Talvez você se vê fraco, e você é fraco. Mas quem te escolheu foi o Pai. E Ele me deu você. Para quê? Para que através de mim você receba o quê? Uau! Isso nos alinha. É isso que nos faz iguais. Porque veja bem, se eu não fui enviado por Deus a Cristo, como você foi, nós não somos de Deus. Porque ninguém pode de si mesmo ter essa virtude. E ele vai dizer mais. Olha o que ele diz, versículo 3. E a vida eterna é esta: que eles conheceram a ti. Ué, mas espera lá. Muitas vezes nós entendemos que conheceu a Jesus. Jesus está dizendo que não. Que eles conheceram a Deus. Conheceram a ti. E a vida eterna é esta: que eles conheceram a ti, que és o único Deus. Isso me traz à memória aquele texto que diz, quando fala: Jesus, tu és bom. Ele falou: não, eu não sou bom, bom é o Pai. Porque o Pai me enviou. Porque o Pai vos ama. Nós precisamos entender que quem cuida de nós continua. Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que estiveste ao mundo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa. Irmãos, o que Jesus está falando aqui? O que Jesus está falando? Eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa. O chamado de Jesus era revelar ao mundo o Deus único. E pagar o preço para que nós tivéssemos discernimento quanto a esse Deus amoroso. Porque a Bíblia diz
que o diabo cegou o nosso entendimento. Sabe, irmãos, nós precisamos mergulhar naquilo que Deus está dizendo, porque Ele diz: e conhecerão também Jesus, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Se nós temos que ser imitadores de Cristo, qual que é o trabalho que nós temos que fazer? Hein? Já parou para pensar nisso? E agora, Pai, dai-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Porque a Bíblia diz: e o verbo se fez carne, e o verbo era. Por isso que nós entendemos que Jesus não veio ao mundo para se tornar Deus. Jesus não veio ao mundo para se elevar. Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai e para apresentar o Pai ao mundo. Então, quando nós ajeitamos e ajustamos este conceito, versículo 6 diz: eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade, sabendo que tudo o que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me destes, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviastes. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para ter perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Sabe, algo que eu vejo nesse texto e que muito me chama a atenção, é que o texto diz o seguinte: Jesus falando, anteriormente ele diz: quando vocês foram um, assim como eu sou um com o Pai, o mundo me conhecerá. E a oração que Jesus faz é exatamente: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde, e que eles se tornem. Se há algo que o diabo sabe que não pode acontecer, é que essa oração de Jesus se cumpra. Se tem algo que o diabo tem lutado de todas as formas para impedir que aconteça, é que haja unidade. Unidade. A igreja gasta tempo brigando entre si, se dividindo. Porque enquanto nós estamos nos dividindo, nos enfraquecendo, o mundo não tem conhecido a Deus. Tamanho é a importância da unidade. Tamanho é importante de nos unirmos para um propósito. O propósito de amar a Deus.
para mim lá Isaías, Isaías 40, 27. Isaías 40, 27. Amém? Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças, e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aleluia. Eu quero que você entenda, meu irmão, hoje, quarta-feira, ano passado estava cheio, hoje está assim. Mas Deus não precisa mais do que nós para fazer um reboliço neste bairro, nessa cidade, do Brasil, no confins da terra. Não precisa. Porque Ele usou um homem. Ele chamou o seu filho e falou, eu tenho um serviço, tenho um propósito para você. Jesus obedeceu. E Jesus não veio na condição de Deus, veio na condição de um homem. E na condição de um homem, Ele representou a Deus. Ele mostrou o amor de Deus. E Ele nos explica, porque Ele fala, eu quero que você entenda algo. Jesus está falando lá exatamente no capítulo anterior, que eu falo por parábolas, mas agora acabou. Eu vou me revelar, eu vou trazer de fato o que está acontecendo. E aí Ele traz a revelação. Deus nos ama. E Deus nos convocou a proclamar o reino. Meu irmão, minha irmã, as adversidades são oportunidade para proclamar o propósito. O mundo está parado. Quando as pessoas pensam que vão decolar, piora. As coisas vão acontecer dentro do propósito de Deus. Nós temos visto situações e situações. Quando nós olhamos o que o país está passando, a situação da eleição do presidente, que foi um negócio assim inexplicável. Quando nós esperaríamos que um político fosse esfaqueado no meio da multidão e que ele se calasse para ele ser eleito, e quando o povo tenta derrubá-lo, ele se fortalece. Deus se levantou. Deus tem um propósito e Ele vai fazer com que o propósito se cumpra. Doa quem quiser. Há um momento que nós temos que abrir os olhos espirituais e enxergar que nós estamos vivendo um momento de Deus. E nós precisamos realmente pedir ao Espírito Santo para tirar tudo aquilo que não é dele. Mas para que nós tenhamos o discernimento que a palavra diz. Jesus disse, porque eu irei para o Pai, mas não vos deixarei só, porque enviarei o Espírito Santo. E Ele é que vai vos convencer. Meu irmão, quando
Eu olho alguém falando em outras línguas. Eu acho tão bonito. Eu não entendo nada. Muitas das vezes nós estamos vivendo um tempo que o mundo espiritual está falando tanta coisa bonita. Nós não estamos entendendo. O homem está tendo que se render à natureza. E eu creio que agora Deus está se manifestando. E nós precisamos proclamar o reino. Eu acho tão lindo, porque Jesus aqui ele tem duas posturas. Primeiro vai ter um texto que Jesus vai dizer para eles assim: olha, quando você se converter, cuida das ovelhas. Mas ele está falando para alguém que estava andando com ele 3 anos. Viu maravilhas. Mas ele ainda está dizendo, ainda falta algo. Ainda falta algo. Mas quando chega aqui no capítulo, Jesus está falando, a partir de agora, vocês não vão nem sequer pedir meu nome, porque o Pai já vos ama, porque vocês entenderam o chamado. Por isso eu posso mostrar os céus. Vocês podem agora conhecer os segredos. Segredo esses que Jesus em outra face vai dizer assim, porque Deus escondeu dos sábios para nos revelar os seus segredos, os seus tesouros. Estão entendendo? A Bíblia nos ensina, queridos, que é tão interessante, porque se você pegar a Bíblia hoje e lê-la todinha, você vai ter um entendimento. E se amanhã você ler a Bíblia de novo, ela se revela novamente. Porque ela é vida. Nós estamos vivendo um tempo de revelação. Um tempo de crescimento. Deus está nos chamando a proclamar o reino. Salmo 24 diz, levantai, ó portas eternas, levantai. É o momento da igreja se levantar. É o momento da igreja se posicionar. Porque ele diz, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Deus quer entrar. Deus quer se manifestar. Mas está faltando algo. Está faltando um posicionamento da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus declarou duas coisas que eu acho fundamentais. E eu tenho para mim que quando Deus fala algo, eu não posso aceitar a metade. Eu não posso viver apenas o meio. Se Deus falou, Deus não é homem para mentir, vai se cumprir na plenitude. E Deus falou, no mundo, vocês vão fazer mais do que eu fiz. Deus está falando que a igreja seria uma igreja de poder. Porque seria uma igreja que não apenas falaria, mas que testificaria a presença de Deus através dos prodígios. Eu creio que a igreja agora vai se erguer e nós veremos a glória de Deus manifesta.
porque aí se cumpre o chamado da igreja, porque eles ouvirão por toda a terra que Deus está agindo, que Deus está manifestando o seu poder, que a glória de Deus está podendo ser vista. Então eles virão em busca da presença de Deus. E o mais importante é que eles a encontrarão. Porque Jesus fala: Pai, revela-te, me revela, deixa o poder do Senhor manifestar para que eles te vejam. Porque Jesus diz no capítulo anterior: quem vê o Filho vê o Pai, porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, e nunca se afastará. Quando nós entendemos esse conjunto, nós vamos entender que a unidade da igreja manifesta o poder de Deus, porque a palavra diz: onde houver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. E quando a igreja está em unidade, o poder de Deus se apresenta. E a glória de Deus manifesta o sobrenatural. 2021 é um ano que nós temos que buscar a manifestação da presença de Deus. É quando nós olhamos para o propósito e entendemos que Deus vai fazer, porque não é para a vaidade do homem, não é para a vaidade da igreja, mas é para que se cumpra o propósito dele. Lembro-me quando Jesus chega diante daquela situação que Lázaro está morto. Jesus olha para aquela situação e o que ele faz? Ele ora. Ele fala: Pai, eu sei que o Senhor sabe o que é para fazer, mas eu estou fazendo isso para que eles vejam. Ele dá um comando e o poder é manifesto. Eu quero que você entenda que quando Jesus está falando que nós faremos mais, é quando nós entramos neste nível de entender a vontade de Deus. E quando você entende a vontade de Deus, você abre mão da sua vontade e começa a proclamar o reino. O reino tem que acontecer. Vocês estão entendendo? É quando nós começamos a entender o que há de mais importante. Quando você começa a falar do amor de Deus, quando você começa a apresentar Deus para as pessoas, o sobrenatural age. Porque aí se cumpre o chamado. Por isso que Deus fala: este é o meu filho em quem me compraço. Porque Jesus estava apresentando o Pai ao mundo. E ele está apresentando o Pai acima dele mesmo. Ele abre mão de si mesmo. Quando João Batista fala: Jesus, eu não posso te batizar. É incoerente, porque desde que eu estou no ventre da minha mãe eu tenho um chamado. E o chamado é que eu proclame o reino, proclame a tua vinda. Então, João Batista entendia que a vida dele era em prol da preparação da vinda de Jesus. E agora, ele vai tomar uma posição de autoridade. Mas Jesus olha e fala: assim tem que ser. Porque eu estou aqui para estar debaixo da autoridade. Quando nós entendermos que nós temos que parar de preocupar em quem é maior, mas entender o que Jesus diz: aquele que quer ser o maior, seja o que seja. Nós vamos aprender que a importância não está no eu, mas está em servir o propósito, fazendo a vontade de Deus,
caminhando juntos, para que as pessoas não nos vejam, mas vejam Deus em nós. Então veremos o reino se estabelecer no mundo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que me assiste. Deus te ama, e como Jesus disse, a salvação está em saber que Deus é o único Deus verdadeiro, e Ele te ama tanto que Ele enviou Jesus para te apresentar a Ele e morrer por você, para te resgatar, para que você possa voltar ao Pai. Pai querido, nesta noite nós estamos reunidos. Queremos ver esta igreja da Tua Palavra, a igreja onde seremos um e o mundo reconhecerá que o Senhor faz parte da igreja e que o Senhor está no centro da igreja e que a igreja faz a Tua vontade. Por isso, Deus, nós oramos nesta noite para que a glória do Senhor seja apresentada e que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, porque a Tua palavra diz que o Senhor enviou a Cristo e por isso Cristo os cuidou. Assim nós te pedimos, ó Deus, envie vidas à Tua casa, para que nós podemos cuidar daqueles que o Senhor nos entregar e possamos apresentá-los a Ti, e eles vejam a Tua glória através da nossa vida, e que eles venham ser curados, libertos, resgatados das trevas, para que o Teu nome seja glorificado. Nós assim te oramos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve para casa, debaixo da Tua bênção, que o Teu Santo Espírito nos ministre ao nosso coração, e que nós entendamos o chamado, e venhamos a viver o Teu chamado, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Vá em paz, em nome de Jesus.